Saudações, sejam bem-vindos ao programa Árvore de Suporte Pedagógico, um programa que leciona aulas da 7ª até 12ª classe nas diferentes disciplinas. Antes de entrarmos para aquilo que é o programa de hoje, vou convidar a todos os meus amiguinhos que estão a assistir esse vídeo para partilhar os nossos vídeos com os nossos amiguinhos, assistir os nossos vídeos em grupo e ativar o sininho das notificações para sempre receber novas atualizações. Não se esquecendo também de dar aí um like para que o grupo possa crescer. Eu sou o professor Edson, da disciplina de Física. Vamos trabalhar junto hoje, na 12ª classe, com o tema gás perfeito ou ideal, que está dentro da unidade gases e termodinâmica. Bom, eu quando trato este tema, muitas das vezes costumo correr para uma palavra que me chama muito a atenção. Ideal. Gás perfeito ou ideal. O que é uma coisa ideal? Muitas das vezes nós idealizamos alguma coisa e dizemos aquilo é o ideal. Significa que na prática não é. É o que nós almejamos que possa ser. Então, nós estamos a almejar que tenhamos um gás perfeito, ou seja, gás ideal, que na prática, entre aspas, não temos. Assim sendo, nós temos aqui, primeiro, o conceito de gás. O que vai ser gás ideal? Gás ideal é aquele cujas suas partículas encontram-se separadas uma das outras por uma grande distância. E porque essa distância é maior, as forças de atração são praticamente desprezíveis e, consequentemente, os choques entre essas partículas dentro daquele recipiente passam a ser perfeitamente elásticas. Ou seja, podemos juntos aqui tentar escrever o conceito para depois analisarmos. Eu dizia, gás ideal é aquele cuja partículas se encontram separadas. Encontram-se separadas. As forças de atração são desprezíveis. E as colisões são completamente elásticas. Este aqui é o nosso conceito do gás ideal. Repito, gás ideal é aquele cujas partículas se encontram separadas. As forças de atração são desprezíveis e as colisões são completamente elásticas. O que é que nós estamos a tentar dizer aqui neste conceito? Vamos supor que nós temos uma botija, colocamos lá o gás e estamos a dizer que as partículas que compõem aquele gás estão separadas por distâncias maiores. Como as distâncias de separação entre as partículas são maiores, estamos a assumir que a força de interação entre essas partículas que compõem o gás vai ser desprezível. Então, se desprezarmos essa força, também estaremos a dizer que as colisões que vão existir nessas partículas são colisões elásticas. Vimos lá na 11ª classe, meus caros amigos. Lembram-se, não é? Dissemos o que é uma colisão elástica? Certo, é isso mesmo. Uma colisão elástica é aquela em que os corpos, após o choque, cada um segue o seu caminho. Ou seja, separam-se. Então, aqui, estamos a dizer que aquelas partículas, ao se chocarem, elas depois vão se separar. Este aqui é o conceito do gás ideal. Mas é preciso também sabermos que há uma outra condição para que nós possamos considerar que um gás é ideal. Qual é essa condição?
é que para que um gás seja considerado ideal, o seu ponto de ebulição deve ser muito maior. Para que um gás seja ideal, o seu ponto de ebulição deve ser muito maior. O que é isso de dizer ponto de ebulição? Vimos lá nas classes anteriores, na 7ª, 8ª, 9ª, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. O que é isso? Bom, eu me lembro que quando vi também dizíamos que o ponto de ebulição é aquele ponto em que estamos a dizer que o gás vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, a saída do estado líquido para o estado gasoso, chamamos isso de ponto de ebulição. Então, podemos aqui dizer como uma das condições que o gás é considerado ideal se o seu ponto de ebulição for muito elevado. Muito bem. Então, depois de termos tido este conceito, o que vem são os parâmetros. O que são parâmetros? Aí em casa, tem alguma ideia, não é? Acredito que sim. Então, é isso mesmo. Um parâmetro, numa linguagem geral, chama de dizer que são os limites. Nós estamos a colocar limites de alguma coisa. Então, aqui também vamos encontrar os parâmetros do estado. O que são parâmetros do estado? Parâmetros do estado referem-se às grandezas físicas que caracterizam um gás ideal. Repito, parâmetros do estado, estamos a referir às grandezas físicas que caracterizam o estado de um gás. Então, podemos junto aqui decifrar ou escrevermos aqui o conceito. Parâmetro do gás são as grandezas físicas que caracterizam o estado do gás. O estado do gás. Muito bem. Quais são esses parâmetros? Conhecemos alguns aí? Sim, diga lá, é isso mesmo. Ok, isso mesmo. Então, nós vamos encontrar como um dos primeiros parâmetros a temperatura. Temos a temperatura. Vamos encontrar outro parâmetro a ser a pressão. E, finalmente, vamos encontrar o último, que vai ser o volume. Então, para nós caracterizarmos um gás ideal, vamos ter 3 parâmetros. Estou a dizer, um dos parâmetros é a temperatura, depois temos a pressão e, finalmente, temos o volume. Atenção, que os parâmetros não estão colocados aqui por ordem do uso. Pode começar por pressão, começar por volume, não é nenhum problema. O importante é saber tratar esses parâmetros. Muito bem, então daqui o que é que nós temos a seguir? Temos que conhecer a equação que caracteriza o gás ideal. A equação que caracteriza o gás ideal diz que a pressão vezes o volume há de ser igual ao número de moles do gás multiplicado pelo R, neste caso, esse R nós chamamos de constante universal dos gases, multiplicado também, por sua vez, pela temperatura. Então, teremos aqui a famosa expressão PV igual a nRT. Esta aqui é a equação do gás ideal. O que é que nos traduz essa equação? Essa equação está a nos dizer que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Mas professor, por que está a dizer que é inversamente proporcional ao volume? Se está a dizer que pressão vezes volume há de ser igual a nRT. É lógico. Se nós isolarmos a pressão ou o volume, vamos perceber que um deles vai passar a dividir.
Então, nesta situação, estamos a dizer que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou seja, a pressão é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao volume. Mas o que temos a seguir aqui? Podemos tentar dizer aqui que temos a pressão que é dada em pascais, temos o volume que pode ser dado em litros, também pode ser dado em metros cúbicos. Temos aqui o N, que significa número de moles do gás, que podemos dizer que é dado em moles. Temos aqui a constante do gás, constante universal do gás, que é dada em joules, mole por Kelvin. E temos a temperatura, que é dada em Kelvin. Atenção, nós podemos ter um exercício que vai nos dar a temperatura em graus Celsius. Ou até pode nos dar a temperatura em Fahrenheit. Mas muitos exercícios sempre trazem consigo a temperatura em graus Celsius. O que é que nós temos que fazer? Temos que converter a temperatura para graus, aliás, para a escala Kelvin, para podermos usar aqui. E, muito bem, então, continuando, o que nós temos a dizer é que, como nós dissemos aqui, temos 3 parâmetros, não é? Esses 3 parâmetros vão nos dar isoprocessos. O que são isoprocessos? São transformações que ocorrem nos gases, não é? São transformações que vão ocorrer nos gases com um dos parâmetros constante e o número do mole do gás também constante. Podemos redigir aqui, dizer que são as transformações, que ocorrem nos gases com um parâmetro constante e o número de moles do gás também constante. E assim sendo, podemos assumir que se nós mantermos a pressão, mantermos a temperatura, variarmos a pressão e o volume, vamos encontrar um isoprocesso conhecido por isotérmico. Isotérmico significa o quê? Significa que a temperatura é constante, apenas vamos variar o quê? A pressão e o volume. Se nós mantermos constante a pressão, variarmos a temperatura e o volume, vamos encontrar um outro processo chamado isobárico. E, finalmente, se nós mantermos constante o volume, variarmos os dois primeiros estados, vamos encontrar um outro processo conhecido por isovolumétrico. Isovolumétrico. Muito bem, então, sobre estes processos vamos tratar na próxima aula, mas aqui temos um exemplo muito rapidinho mesmo, só para podermos perceber como podemos usar esta fórmula. Aqui vamos extrair os dados. Se 2 moles, significa N igual a 2 moles, de um gás a uma temperatura igual a 27 graus Celsius, ocupa um volume, significa que o volume há de ser igual a 57,4 litros. Qual é a pressão aproximadamente, não é? Qual é aproximadamente a pressão do gás? Ok, então aqui a primeira coisa que estamos a ver é que precisamos de dizer que aqui é mais 273 para ser igual a 300 Kelvin. Estou a converter a temperatura porque está em Celsius para passar para o Kelvin. E a seguir, vamos pegar na nossa equação. A nossa equação diz que pressão vezes volume há de ser igual a nRT. Substituindo, o que é que nós precisamos calcular? É a pressão. Então, podemos dizer que pressão há de ser igual a nRT sobre o volume. Daqui, pressão há de ser igual, traço de fração maior. Onde é que está? Número de moles. Vamos colocar aqui 2 mol vezes a nossa constante. Está dita aqui que devemos usar, não temos aqui, eu não disse do outro lado, mas a nossa constante é igual a 8,3 joules. Mas aqui, por causa de mole, podemos usar a outra unidade, que há de ser o mole
vezes o litro por... Não, me desculpe, tem que ser ATM vezes o litro por mole. E depois, multiplicado pela temperatura, a temperatura é em Kelvin, 300. E o que é que nós vamos ter? O que nós vamos ter no final a substituir é o volume, que é de ser igual a 57,4 litros. E aqui nós temos a possibilidade de tirar este mole com este. Aqui faltou Kelvin, tirar esse Kelvin com este e tirarmos este litro com este. Ficamos aqui com pressão a ser igual. Então daqui é só a gente multiplicar 2 vezes 3, 8,3 multiplicado por 300 a dividir por 57,4. Isso vai nos dar aproximadamente 8,7 ATM. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Não se esqueça, meus caros amigos, de dar os nossos likes ali, partilhar os nossos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima.